Boa noite, pessoal. Boa noite quem está entrando. Tivemos um probleminha com a internet aqui. Creio que a internet do doutor caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue retomar aqui a nossa live. Para quem está chegando agora, doutor Fernando, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre terapias injetáveis no processo de emagrecimento. Nosso convidado é o doutor Fernando Muniz. A gente já tinha começado aqui, mas parece que ele teve um probleminha com a internet, uma instabilidade. Mas vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue retomar, tá? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo, a nossa live. Vou esperar uns 2 minutinhos para ver se o doutor consegue retomar a internet para a gente prosseguir aqui com a nossa conversa, tá? Para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho aí sobre terapias injetáveis no processo de emagrecimento. A gente já tinha começado a nossa live aqui, mas pelo visto o doutor Fernando teve uma instabilidade com a internet. Vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se ele consegue retomar, para a gente continuar o nosso bate-papo, né? Tava começando a ficar bom e aí acabou que caiu a rede. Vou mandar uma mensagem aqui para ele, para a gente ver se ele já conseguiu retomar. Vou aguardar um pouquinho aqui para ver se o doutor vai conseguir voltar para a live, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, para quem está chegando agora, tá? Nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Muniz, especialista aí, nutrólogo, formado. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando o doutor Fernando aqui retomar. Esperar uns 2 minutos, né, para ver se ele consegue retomar a internet lá, para a gente dar continuidade aqui. Boa noite, pessoal. O doutor Fernando vai retomar aí, está conseguindo voltar. Vou aguardar um pouquinho, ver se o doutor vai conseguir voltar aí para a gente continuar. Pessoal, para quem não conhece, Dr. Fernando Muniz, ele é pós-graduado em Medicina Esportiva e Nutrologia, já atendeu mais de 10 mil pacientes, então, ou seja, conseguiu entrar aqui. Vamos convidar o Dr. Fernando aqui para a gente dar continuidade. Já consegui convidar. Olá. Seja mais uma vez bem-vindo, doutor. Vamos de volta. Pois não sei se foi a minha rede aqui que caiu, eu estava conseguindo te ouvir, depois congelou para mim aqui, mas vamos lá. Eu estava perguntando aqui, o pessoal estava conversando comigo e respondendo, mas a sua congelou para mim aí. Pois não sei se foi. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Vamos, Pessoal, continuando. Para quem chegou, né, tá chegando novamente aí, hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Muniz. Para quem não conhece, Dr. Fernando Muniz é especialista em cirurgia e urologia, formado, né, doutor, em medicina do esporte e nutrologia. E vou deixar o doutor falar um pouquinho sobre essa especialização dele, para que a gente possa dar sequência aí no que a gente programou aqui para essa live. Isso, inclusive assim, é uma formação que eu já venho fazendo, sou formado há 20 anos, né? Há 22, na verdade. Já tem um tempinho só. Hein? E de medicina integrativa, trabalhando com qualidade de vida já praticamente há 13 anos. E nessa área de injetáveis, já há alguns anos a gente começou devagarinho, né? Tendo que aprender, mas agora já está uma experiência bem legal, com resultados bem interessantes. E para quem já estava na live, só continuando, me perguntaram sobre se tinha algum protocolo fechado. Eu estava explicando para eles, cara, e
protocolos existem e até as farmácias, né, que manipulam, né, esses medicamentos injetáveis, até montam para vocês alguns protocolos, alguns já montam alguns protocolos fechados para facilitar o começo, né? Geralmente são doses que não dão reação colateral e tal, ensina como fazer, mas só lembrando que não fica uma coisa individualizada, né? Então, às vezes você vai fazer uma coisa para o paciente que ele não está precisando, naquela formulinha lá, né? E eu falo sempre isso, quando eu tento dar a minha aula no meu curso, é fazer você raciocinar e você montar a sua prescrição, né? Se Perfeito. fosse para fazer fórmula de bolo, aí era mais fácil. Mas aí você não vai ter o resultado que o paciente precisa e muitas vezes vai se frustrar com o tratamento. Por isso que, às vezes, tem muita gente que fala mal dos injetáveis e não serve para nada, não sei o quê. Muitas vezes o viés é esse, a pessoa está fazendo sem indicação algumas substâncias, só para dizer que está fazendo, sem ter conhecimento de base, e isso atrapalha não só o mercado, como vai atrapalhar muito mais o interesse para o seu paciente. Pois é, até uma sequência aqui daquele cronograma que a gente tinha definido é a importância do diagnóstico para definir o tratamento para o paciente, né, doutor? Então, não vai existir uma receita de bolo para realmente ter o resultado satisfatório. O resultado satisfatório ele vai vir ali com a precisão no diagnóstico inicial com o paciente, né? Eu vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, essa semana uma colega me mandou uma mensagem, eu mostrei um resultado interessante de emagrecimento no consultório, e ela falou, qual é o protocolo que tu usa? Não, nenhum. Eu não tenho protocolo nenhum, eu uso o que o paciente precisa. Então, vou dar alguns exemplos por acaso. Por exemplo, alguns pacientes têm visivelmente carência de B12, carência de B6 e B9, né? A gente sabe que B12, B6, B3 e B2 precisa muito para funcionar a mitocôndria, consequentemente vai ajudar o paciente a emagrecer. Outros dados mostram falência mitocondrial, uma glicemia limítrofe, uma insulina limítrofe. Aí você já pode trabalhar com um ácido lipoico, que vai melhorar essa parte da resistência à insulina, né? Então, tudo é montado na hora. Uma paciente minha, eu ajudei a emagrecer, por exemplo, só repondo ferro. A paciente tinha uma ferritina de 5 e não conseguia emagrecer. Nunca ia emagrecer. Sem ferro, não há emagrecimento. Então, eu repus ferro para ela, ela começou a ter mais força, começou a treinar melhor, disposição, e o metabolismo dela voltou a funcionar, né? Algumas exigem alguns medicamentos injetáveis a mais, e aí já seriam medicamentos industrializados, como uma liraglutida da vida ou alguma coisa do tipo, né? Tem que avaliar se merece uma reposição hormonal associada. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de prescrever um paciente obeso. A obesidade tem diversas causas, né? Não tem, por isso que não existe medicamento, aquela receita mágica para emagrecer ainda. Você tem que abordar realmente a causa do paciente e tentar fazer com que ele evolua e emagreça. Doutor, você comentou que realmente não tem, né, uma receita de bolo que seria um protocolo pronto para todos os pacientes. Isso aí já ficou claro que a gente precisa aí ter algo personalizado para atender a necessidade do paciente ali, e até mesmo o momento, né? Mas, para quem está começando, você teria alguns ativos que seriam interessantes para o paciente utilizar nesse primeiro momento, na verdade o médico, né? Utilizar com o paciente num primeiro momento, que está buscando um emagrecimento? Tem alguns ativos que a gente pode pensar e ver se realmente tem indicação ou não. Então, alguns medicamentos que você pode fazer, por exemplo, para teoricamente acelerar o metabolismo, né? E seria de fácil, inclusive, uso intramuscular, seria associar, por exemplo, o teacrine, né? E dar um ativador, melhora um pouco a frequência cardíaca, dá uma sensação de excitação melhor, substituindo uma cafeína. A carnitina, e teoricamente você vai melhorar, né, a queima de gordura, a entrada de gordura na célula para ser metabolizada e queimada, né? O HMB pode ajudar também, ele é um excelente anticatabólico e melhora massa magra, né? Eu ficaria basicamente com esses três. Aí dependendo do que você tiver, se tem uma fadiga associada, se tem alguma outra coisa, você pode associar derribose, pode associar um complexo B, pode associar um ácido alfa-lipoico, tudo isso ajuda nesse processo de emagrecimento.
Legal. E a gente consegue, doutor, fazer essas terapias, essas substâncias que você citou, tanto via intravenosa, endovenosa ou intramuscular? Excelente pergunta, porque dessas aí, a única que você não é recomendado, e apesar de se achar que ela não dá o mesmo estímulo vascular que a cafeína, é o teacrine, tá? Apesar de alguns estudos mostrarem que pode ser seguro fazer ela endovenosa, pode ser você ter uma complicação a mais de uma taquicardia, uma sensação de mal-estar, um estímulo adrenérgico acentuado, fazendo teacrine, né? Os demais, né, derribose, complexo B, carnitina, ácido lipoico, todos eles vocês podem fazer por via endovenosa. Legal, legal. E em relação às sessões, né? Eu sei que a gente não vai trabalhar sobre receita de bolo, mas para o paciente ele perceber uma melhora, acompanhar ali, já refazer um exame para realmente ver que o tratamento está dando certo, a gente pode começar a falar com quantas sessões isso? Acima de 5, acima de 6? Eu recomendo, pelo menos, né, de 6 a 8 sessões, de preferência semanais, né? A- É uma formulazinha com teacrine, e você pode associar o teacrine com a carnitina, a HMB, e daria para fazer até 2 vezes por semana. O problema maior é a questão do paciente realmente conseguir ir para o seu consultório 2 vezes por semana. Tem um problema de deslocamento, tá? Uma vez por semana às vezes é complicado, né? E a frequência não dá para passar de 15 dias, né? O ideal é que seja ideal 7, no máximo 15 dias para você ter um real resultado com esse tipo de terapia. Depois que o paciente chegou, né, no objetivo final dele, e aí você pode fazer uma sessão mensal ou bimestral, ou bimensal daquele paciente, tá? Ele vem só para fazer uma terapia de suporte, né, e manter os resultados a longo prazo. Tá. Outra coisa, doutor, que a gente acompanha, né, é que às vezes o paciente ele chega no consultório em busca da pílula mágica. Vou fazer esse procedimento aqui e eu quero resultado. E não é assim, né? A gente sabe que a terapia endovenosa, as terapias injetáveis, é um complemento, né? Algo complementar. Então, automaticamente, esse paciente ele precisa ir, né? Tá associado a uma alimentação saudável, é bem nesse ritmo mesmo. Porque às vezes o médico, o que acontece? Ele tem essa ansiedade de começar a trabalhar com os procedimentos injetáveis, e é o que a gente falou lá no início. Ele acha que ele não teve o resultado. Por quê? Às vezes ele só fez a prescrição, né, da terapia injetável para o paciente e não acompanhou o fora do consultório, qual que é a vida do paciente, qual que é a rotina, o que ele alimenta, né, como que é a alimentação dele. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente que realmente a terapia injetável ela é ela vai potencializar os resultados, mas que a gente precisa saber que ela é uma terapia complementar, né? Uma coisa, quem trabalha com obesidade tem que saber, saber como motivar o paciente e jogar para ele a maior responsabilidade. Realmente é do paciente, ele tem que mudar o perfil dele de como responder, né? Eu falo sempre que eu sou um só fator que vai ajudá-lo a melhorar o metabolismo. Mas eu estou dando para ele uma Ferrari. Se ele não souber como usar essa Ferrari, ele não vai ter resultado, né? Ele não vai, se, por exemplo, eu dou para ele, vai melhorar o metabolismo e ele não vai treinar. Adianta. Aquilo que eu estou dando para ele, às vezes vai sobrar e vai ser, às vezes, jogado fora ou metabolizado de forma inadequada e não vai ser utilizado na célula como seria necessário. É a mesma questão da alimentação, né? Doutor, você está me dando isso aí, eu não estou emagrecendo, ou ingeste de bebida alcoólica, por exemplo. Aí eu explico para ele que vai ser igual a enxugar gelo, né? Eu enxugo do lado e ele derrete do outro. Eu estou dando matéria-prima e ele está jogando fora do outro lado, né? Não está conseguindo casar uma coisa com a outra. Então, a função do injetável, obviamente, é otimizar a função celular. Mas se você não der estímulo para essa célula funcionar, não vai ter o resultado que você quer. E isso você tem que deixar bem claro para o paciente. Inclusive, quando o paciente chega para mim e fala: doutor, o senhor
é o meu anjo, só mudou a minha vida. Quem mudou a sua vida foi você, eu só dei um empurrãozinho, né? Então a gente tem que trabalhar com essa parte muito importante, que é a autoestima e estimular o paciente o máximo possível. E o outro ponto é trabalhar muito a questão do sono e do intestino, senão também não tem resposta. Não adianta eu querer dar se o cara está com o intestino muito ruim ou se ele dorme muito mal. A resposta também vai ficar bem aquém do que a gente gostaria. É o equilíbrio, né? É buscar o equilíbrio aí e ter a terapia injetável como um potencializador disso aí tudo. Doutor, outra dúvida que muitas pessoas têm é o diagnóstico, né? Como que eu posso utilizar do diagnóstico para motivar o meu paciente, né? Ou seja, quando eu apresento os novos resultados, como eu posso trazer o paciente para realmente dentro do processo, como que eu posso encaixar ele no processo de tratamento e ele entender a responsabilidade que ele tem para os resultados que ele busca. Hoje, como que você faz isso aí no consultório, na clínica? É um, o Antônio Henrique aí perguntou se a ansiedade engorda, né? O grande problema da ansiedade, Henrique, é a questão que você dá estímulo para o paciente para ele aumentar a compulsão alimentar. Nem sempre a resposta de ansiedade é essa. A ansiedade, às vezes, é uma consequência de distúrbios que você tem no seu organismo. Por exemplo, o intestino ruim, né, aumenta o processo de ansiedade. Deficiência de alguns hormônios aumenta a questão da ansiedade. Então, a ansiedade, às vezes, digamos, é um sinal e não uma doença. Ela responde a alguma outra coisa que você tem que diagnosticar. Então, não é ela que vai engordar. Ela pode contribuir se ela estiver envolvida com compulsão alimentar, aumentar a sua compulsão. Tá? Voltando para a sua pergunta de novo, agora eu perdi o raciocínio. Você comentou sobre a necessidade de passar para o paciente a responsabilidade do tratamento, né? Ele precisa comprar essa briga. E aí a minha pergunta foi o seguinte, se há uma maneira de trazer o paciente para dentro do foco, trazer o paciente para dentro do tratamento, utilizando do diagnóstico, ou seja, repetindo o diagnóstico com o paciente, apresentando os resultados para ele, né? Talvez ali uma bioimpedância, uma termografia, quais equipamentos a gente pode utilizar, principalmente no processo de emagrecimento, para trazer o paciente para dentro do processo. Eu gosto sempre de associar um pouco do visual, né, com uma palavra, associar técnicas para poder o paciente ver se cai a ficha. Por exemplo, os meus exames de sangue eu coloco na planilha de Excel, né, e coloco e está ruim em vermelho, e está mais ou menos em amarelo, e está bom em verde, né? Quando ele vê a planilhazinha dele cheia de negócio vermelho, ele já toma um susto. É isso, doutor, né? E explica exame por exame. Isso aqui está ruim por conta disso, tá? Isso tá normal, mas normal baixo tem que otimizar. Então, quando a gente fala em emagrecimento, às vezes o exame normal do laboratório não é o mesmo exame que a gente gostaria para otimização. Para você viver em estado sedentário, viver o resto da vida, até dá para viver. Mas para você realmente otimizar o seu metabolismo, você vai ter que melhorar esses exames. Então, por exemplo, a sua ferritina está 15. Se eu não chegar com ela a 100, não vai ter metabolismo adequado. Então, eu vou mostrando ponto a ponto. Gosto sempre de trabalhar também, e você já me falou, com medidas de dobras, né, e bioimpedância. Eu faço sempre os dois. Porque a bioimpedância é um exame que depende muito de como o paciente está, se ele está com mais retenção daquele dia ou não, se ele fez o jejum adequado, se tomou o líquido adequadamente, e às vezes dá resultado falso. Dobra dificilmente dá, né? Então, gosto sempre, até no meu consultório, o que é que eu faço? Pode vir fazer quantas bioimpedâncias você me quiser. Toda semana, cada 15 dias. Isso é bom porque o paciente se sente seguro e se sente acompanhado, né? E sempre quando volta, refaça as dobras, você ganhou tanto, né? Às vezes, o paciente meu já viu fazer isso, quando ele perde muita gordura abdominal, eu coloco a trena no tamanho que era anteriormente, para ele ver o tanto que ele perdeu de gordura, né? E aí ele toma um susto, ele achou que não tinha perdido tanto. Então, isso também são coisas que motivam o paciente. E muitas vezes eu pego essa tela no meu computador e jogo na TV de 42 polegadas para o vermelho ficar maior ainda.
chama mais atenção. E a forma como você aborda, como você joga, falar para ele e tem solução e depende muito dele, ele tem que mudar estilo de vida, né? Às vezes mudar até de amigos, digamos assim, ou de rede onde ele frequenta, porque senão a coisa não anda, né? É o ciclo social, né? Às vezes o cara na primeira semana de dieta ele já teve uns 3 convites pro churrasco, né? Sim. Ou churrasco, ou para tomar um monte de cerveja, ou para comer uma pizza gigante, ele tem que se trabalhar disso aí. Eu falo até que os 3 primeiros meses são os essenciais, né? É isso aí, Val, impactar, é isso aí mesmo. Então eu falo sempre que os 3 primeiros meses são essenciais. Olha, passe 3 meses longe do pessoal e bebe e come demais. Né? Se quiser se juntar, junto com o pessoal que treina, e com o pessoal que faz uma dieta regular, e assim você começa a se motivar, você vê o resultado, depois você começa a voltar para os seus amigos anteriores e você vai ver que já consegue se controlar melhor e ter um resultado melhor que você quer. Perfeito, doutor. Em relação ao início mesmo, né, voltando um pouquinho das terapias injetáveis, para quem está com receio de começar, você teria alguma dica, alguma indicação de um curso? Porque como a gente lida muito com médico aqui no suporte, a principal queixa é a insegurança de dar o primeiro passo. Né? E às Sim, vezes essa insegurança só é vencida dando o primeiro passo. Né? Não tem sim. como. E para dar esse primeiro passo, o que você deixa aí de mensagem para o pessoal para realmente, né, viver um pouquinho das terapias injetáveis e ver o quanto que pode ser benéfico para os pacientes? O mais importante para começar com injetáveis é não começar, como eu falo sempre, de orelhada, né? Como muita gente quer. Qual é a forma eu começo? Vou começar isso porque, e aí começa, né? O cara coloca uma fórmula numa rede, um grupo de médicos, o cara já começa a usar sem saber nem para que está servindo, nem quais são os efeitos colaterais. E isso começa a preocupar. Então, a primeira coisa é se capacitar, né? E como é que você pode se capacitar? Tem hoje alguns cursos interessantes de injetáveis, né? Já no mercado. Eu vou falar do meu, obviamente, falar. Eu É dou, claro, inclusive, né? uma participante especial, é a doutora Tamires, e no próximo curso agora ainda vou ter a participação da doutora Andréa Lucas e ainda do doutor Marcos Zanetti, que é um excelente psiquiatra, que vai falar da parte neurometabólica, de ansiedade e depressão, né? Então, e é um curso que foi o primeiro curso realmente com prática, né? A gente realmente pegou na mão, disse como é que diluía, como é que fazia, e esse próximo curso ainda vai ser melhor porque vai ter prática realmente de prescrição. A gente vai fazer uma ideia de fazer mesas redondas para poder ensinar, pegar na mão com vários passos que a gente vai bolar na hora e cada grupo vai ter que prescrever, né? Além do que, esse curso de injetáveis vai ensinar você como fazer a sua clínica render, né, para realmente você ter um retorno e não ficar dependendo só do seu funcionamento. Então, vai ter uma aula prática de marketing, você vai sair com o seu plano de marketing já realizado e já vai bolar também alguns processos de gestão para a sua clínica ou para o seu consultório, para você começar e saber como é que a coisa anda. Isso vai ser em janeiro, fica de olho, hein? Legal, legal. Excelente, né? Porque às vezes é realmente o que você falou. O médico ele quer começar, mas ele não quer investir para como ele vai começar. Ele quer o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. E às vezes o caminho mais fácil, mais rápido, não é o caminho ideal, né? Para a gente Sim, dar início. Doutor, você comentou aí um pouquinho de rentabilidade. A gente estava falando aqui de terapia injetável no processo de emagrecimento, falando de alguns ativos e falando de rentabilidade. Né? Quando a gente fala de terapia injetável, acaba que o médico ele consegue trazer para dentro do consultório uma nova fonte de receita, né, para dentro da clínica, que não sim. depende 100% do esforço do médico. Né? Você teve uma experiência bacana quando você virou essa chave, já pensando nessa parte de rentabilidade? A rentabilidade é interessante, até porque quando você faz o que gosta, o retorno é interessante, né? Sabendo como prescrever, mas o principal, eu achei, além da rentabilidade, é você manter o seu paciente dentro da sua clínica. Por quê? O paciente dentro da sua clínica, você acompanha ele mais de perto, você pode estar ali,
você conversa um pouco com ele e vê a dor dele, ele está sentindo naquele horário, ele está melhorando, ele não está melhorando, né? E o paciente, ele vê valor nisso, né? Às vezes você percebe os manipulados para o cara fazer a manipulação, vai ver o cara com 3 meses depois, né? E com os injetáveis, né? Lógico que vai ter a parte de financeiro envolvido e é bom para a clínica também, você ter o retorno financeiro, mas o melhor é saber ver o seu paciente realmente vendo o benefício do tratamento, né? E o principal, ele está ali dentro com você da clínica, né? Então, ele vai lá, se ele não pode falar com você, mas ele tem a sua enfermeira para falar, ele tem a sua recepcionista, né? Então, ele realmente ele está circulando dentro da clínica. E se ele vier toda semana com você, é mais fácil de você consertar qualquer desvio de trajeto que possa estar havendo do que ele só vir com 3 meses ou 4 meses depois para o seu consultório. Então, eu acho que além do rendimento, o principal benefício é do paciente. Eu acho mais interessante é isso. A entrega, né, de saúde de verdade para o paciente e a percepção de valor, né, que o paciente consegue ter trabalhando nesse modelo de negócio. Doutor, eu acho que era isso, né? Falando um pouquinho aí de quase tudo sobre terapia injetável no emagrecimento. Lhe agradeço imensamente, tá, por aceitar o nosso convite. Espero estar presente nesse mega curso em janeiro, tá? Fica aí a dica, se precisar de alguém para falar lá, estou aqui, me coloco à disposição. E queria agradecer, cara, por ter aceitado o nosso convite aí e trazer tanto conhecimento para quem esteve com nós aqui. Bom, espero que todos tenham gostado. Eu gosto muito, o Kevin viu, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, não gosto de esconder conhecimento. Eu acho que conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor, né? Então, tudo que eu aprendo, eu tento transmitir, né? E acho que é mal de filho de professor e de professor, tem que transmitir. Então, volto a dizer, por isso que muita gente que faz meu curso gosta, a gente não esconde informação e realmente ensina a escrever. Eu não vejo o colega como um concorrente, sim como uma pessoa que precisa estar do seu paciente com excelência. É isso que a gente quer. Show de bola, doutor. Com certeza depois vamos sentar para falar sobre a nossa parceria e fazer um negócio andar. Com certeza, vai ser um prazer. Pessoal, esse foi doutor Fernando Muniz, né? Esteve com a gente. Doutor, muito obrigado e tenha uma excelente noite aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos também. E, pessoal, quem ficar com dúvida aí, quiser conversar, seja médico ou paciente, manda um direct lá, DR Fernando Muniz, a gente tenta conversar e responder à medida do possível, tá bom? Grande abraço para vocês. Abraço, doutor. Até mais. Tchau, Kevin. Tchau, obrigado.